Olá, meus amigos, tudo bom? Que alegria estar em mais um devocional com vocês. Hoje nós iremos falar sobre desânimo. Eu sei que a gente pode desanimar em várias áreas da vida, mas a gente vai se deter ao desânimo espiritual, tá certo? Você já pensou alguma vez em desistir da fé, da caminhada cristã? Se você já pensou, assista esse vídeo que vai ser bom para você. Meus amigos, falando sobre desânimo, às vezes a gente quando desanima, a gente fica pensando assim, poxa, por que eu passo por isso? Por que esse sentimento? Será que alguém já teve? Será que é comum para um crente desanimar? O interessante é que há personagens da Bíblia que já desanimaram. Moisés, quando estava liderando ao povo, quando viu a incredulidade, em alguns momentos Moisés desanimou. Não desistiu, mas desanimou. Você vê também o caso que é o mais constante que falamos de desânimo. Elias, grande servo de Deus, tinha participado de um grande milagre, mas Jezabel disse que ia tirar a vida dele. Elias ficou com medo e fugiu para uma caverna e pediu para que Deus tirasse a sua vida. Você vê que logo depois é que vem o evento da carruagem de fogo. Então Deus teve tanto cuidado do seu servo que o ajudou levando para o céu. Então, um homem também, que era um servo do Senhor, mas desanimou. E o outro também que eu posso citar aqui é Davi, quando seu filho Absalão tentou tirar a sua vida. Davi, ao estar fugindo, ficou desanimado por toda aquela situação que estava passando. Então você vê que o desânimo ele é real. Jesus até chega a dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A gente vê várias cartas paulinas, Paulo tentando animar os irmãos na fé, porque o desânimo era constante naquela época. O número de perseguição, de pessoas perseguidas era alto. O cristianismo inicialmente foi tentado ser combatido no sangue, na marra, na dor, e muitos perderam a sua vida por amor a Jesus. Então quando você olha ali em 2 Coríntios, no capítulo 4, Paulo nos dá mais um ânimo. Mas dessa vez Paulo está escrevendo, àqueles que iriam ler depois, porém ele estava também escrevendo como uma resposta para aqueles que questionavam o seu ministério, a sua fidelidade, porque Paulo usava métodos diferentes para atrair principalmente os gentios para Cristo. Então, por não usar os costumes judaicos, alguns achavam que Paulo negligenciava a essência daquilo que era verdadeiro. Até tem alguns que quando vai falar desse texto, diz que Paulo não usava a lei, então Paulo estava aqui se defendendo que era só Cristo. Cuidado, leiam a carta de Romanos, que Paulo trabalha muito bem isso. De maneira nenhuma ele abandonou a lei. Paulo abandonou as tradições, coisas que eram superficiais e que não traz salvação. Mas Paulo nunca estimulou, foi desobediente. Mas vamos ver o que tem de lição para nós em 2 Coríntios 4, do verso 7 em diante. Olha que profundidade tem já do verso 7, diz assim, temos porém esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Paulo primeiro fala sobre o tesouro que é de Deus. Nós temos esse tesouro que é a sua palavra, a verdade de Jesus, em vaso de barro. Barro somos nós. Naquela época o vaso de barro era desprezível, como é em nossos dias, é barato de se comprar, de se ter. Então Paulo disse, olha, o vaso não é o mais importante, o importante é o conteúdo. Então Paulo disse logo para ficar claro, não se importem comigo, com a minha pessoa, mas com aquilo que eu estou apresentando, que é a Jesus Cristo. E na verdade o crivo que até hoje a gente usa é esse. O que a pessoa faz é para o quê? Para mérito próprio ou para exaltar o nome de Cristo? Então é aí que você já vê o crivo. E depois Paulo diz um verso bem interessante que é o verso 8, ele diz assim, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Paulo faz aí esse jogo de palavras, deixando claro os sentimentos que passamos, mas que não chega a aprofundar outros piores. Olha, por exemplo, o primeiro paralelo aí que ele faz, ele diz assim, nós somos atribulados, sim, a gente passa por tribulações, mas não angustiados. Em outras palavras, momentos difíceis vêm para todo mundo, mas não é motivo para você ficar desesperado.
Olha, por exemplo, esse período da pandemia, eu preguei essa mensagem, muitos devem ter usado esse texto logo no início da pandemia. E eu lembro, e as palavras vão ficar aí ecoando, que era para a gente ter confiança em Deus, confiar que Ele iria cuidar de nós. Eu sei que alguns perderam seus entes queridos, sei que alguns perderam seus comércios, mas assim, quantos de nós estamos com vida aqui assistindo? E por isso estamos alegres e felizes. Quantos descansaram, mas descansaram crendo no Senhor? Então, amigos, tribulações vêm, mas não significa que a gente precisa o quê? Desanimar. Ainda ele diz mais, precisa se angustiar. Perplexo, então surpreso, né? Mas não desanimados. A gente, às vezes, toma alguns empurrões na vida, alguns imprevistos, que faz com que a gente repense algumas coisas, mude estratégias, mas não devemos desanimar. A gente precisa entender que mais são os que estão conosco do que contra nós. Ainda ele diz assim, perseguidos, porém não desamparados. Amigos, como cristão, a gente é perseguido. Tem coisas que as pessoas vão ser contra nós, não vão ser a favor. Eu ouvi ontem um testemunho muito forte de uma irmã do ambiente de trabalho, que até macumba a mulher disse que estava fazendo para ela. Ela chegou relatando para um amigo que estava com dor na coluna, ela disse, isso daí já é o trabalho que eu estou fazendo para ti. E ela começou a repreender a mulher. E assim Deus tem dado a vitória para essa irmã. Então, meus amigos, a gente às vezes fica perplexo, né? Surpreso com algumas coisas, mas não somos desamparados. As tribulações vêm, as dificuldades, mas Deus está conosco. O que mais ele diz? Ele diz assim, abatidos, porém não destruídos. Interessante, irmãos, é que Paulo ele passou por sofrimentos. Ele recebeu problemas em seu próprio corpo, ferido, foi preso, machucado. Então isso trouxe para ele momentos que ele ficou abatido, ferido. Mas ele disse o quê? Eu posso estar abatido, porém não destruído. Amigos, o inimigo só tem a vitória plena quando a gente desiste. Eu ouvi uma expressão que me chamou muita atenção, que desistir é quando a gente para e fica olhando para o nosso sonho. Amigo, que isso não ocorra com você em nenhuma área da vida, mas principalmente em relação à salvação e o crescimento na fé. Não fique olhando para o crente que você poderia ser se fosse mais animado, se fosse positivo, se buscasse mais ao Senhor. Vá em busca desse homem e dessa mulher que você pode ser. Eu sei que nessa caminhada, alguns querem correr para chegar nesse objetivo final. Mas se a gente for caminhando, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, nós iremos chegar lá. Amém? Olha o verso 15, fechando aí essa série de textos, por causa do tempo, para não ficar tão longo. Paulo diz assim, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Meu amigo, a sua vida ela vai servir de testemunho. O amor de Deus vai se multiplicar, a graça de Deus vai se multiplicar na sua vida a tal ponto que você vai servir de referência como Paulo serve até hoje para nós cristãos. Um homem íntegro, correto, cristão, evangelista e que fez o melhor em sua geração para ver as pessoas convertidas e ver Jesus voltar. E nós precisamos, amigos, nos animar em Cristo, buscar dele poder e não desistir. Entender que o vaso que somos nós, mesmo estando às vezes feio, ferido, Deus ele pode usar. Por isso que até um hino que diz vaso novo, né? Quebra a minha vida e faz-a de novo. Peça a Deus que mesmo que ele tenha que te quebrantar, mas que ele faça de novo, te dando e renovando o seu ser, o seu ânimo, para que você tenha uma vida de vitória. Vamos orar então ao Senhor? Oremos. Querido Deus, ó Pai, ajude-nos, Senhor, a termos um dia de vitória, termos alegria no Senhor e não desanimar, mas prosseguir rumo à vitória, que é a vitória em Cristo Jesus, a salvação eterna. Nos dê um dia em Tua presença, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Olha, eu quero pedir a vocês, escreva aí, no comentário, eu creio em milagre ou eu não desisto. Eu acho que fica melhor não desisto, né? Até convidar vocês aí, escreva assim, eu não desisto. Vai ter uma música que vai sair aí de um jovem, Jessé,
mais ou menos assim um título, você vai gostar bastante. Coloque para você ouvir, e ouvir hino, como a gente já falou, faz parte do devocional. Obrigado a você que está seguindo, curta, comente e compartilhe essa mensagem também. Um abraço, queridos. Tchau, tchau.